E o que é o MEA? O Método Ensinando a Aprender. Você deve ter visto na internet ou ouvido falar disso, mas não sabe exatamente do que se trata, certo? Meu nome é Andréa Maier e eu vou te contar tudo sobre o MEA, o Método Ensinando a Aprender. Primeiro eu tenho que deixar claro que não fui eu que inventei essas atividades. O que eu fiz foi juntar e sequenciar as atividades que eu sei que dão resultados. E como que eu sei tudo isso? Eu trabalho com educação há um tempinho. E na prática eu fui aprendendo a tirar o melhor de cada método, usar só o que realmente funciona. Logo que eu me formei em pedagogia, eu já iniciei um curso em especialização em psicologia da educação, clínica institucional e educacional. Nossa, eu amei o curso, mas eu morria de medo de trabalhar com educação especial. Mas antes de tudo isso, eu quero contar para vocês que eu já era mãe e tinha uma filha mais velha que tinha déficit de atenção e eu era chamada na escola toda hora. Eram muitas reclamações e eu não sabia como lidar com aquela situação. Para vocês terem uma ideia, naquela época nem psicopedagoga tinha na minha cidade. Olha que situação! Internet eu até tinha acesso, mas eu não sabia mexer direito, não conseguia pesquisar e não entendia nada sobre o assunto. Foi aí que eu comecei a fazer a minha faculdade. E foi assim que a minha cabeça foi se abrindo e eu fui cada vez mais me apaixonando pela profissão. E aí vocês acham que tudo melhorou? Tudo ficou bem? Não, pelo contrário. Foi aí que meu filho começou a dar trabalho na escola. E a fala dos professores era sempre a mesma. Ele é muito inteligente, mas não quer saber de estudar. Gente, o pior é que era verdade. Ele mesmo, meu filho, me dizia todos os dias que não gostava de escola. Gente, eu fiz de tudo para aquele menino estudar e não adiantava. As críticas na escola só pioravam. As professoras diziam: como que o filho de professora pode estar nessa situação? Quem passa por tudo isso sabe do que eu estou falando. As pessoas, elas nos julgam sem saber, porque eu fiz de tudo, gente, e ele não queria saber de estudar. Quem sabe, se eu soubesse naquele tempo que eu sei hoje, as coisas seriam diferentes. Eu tô falando tudo isso para vocês verem que experiência eu tenho de ambos os lados, como mãe e como professora. E aí, voltando ao MEA, um belo dia eu fui convidada a trabalhar com educação especial. Lembra a educação especial que eu fiz a especialização e morria de medo de trabalhar? Pois é. Eu pensei muito e resolvi aceitar o desafio. Estudei pra caramba, pesquisei, perguntei e fui pra luta. Peguei o gosto pela coisa. E nisso eu comecei a fazer o meu mestrado, sem parar de trabalhar. Olha só, estudando e trabalhando, e ainda tinha em casa 4 filhos para cuidar. Olha só, me esforcei muito e consegui. No trabalho final do meu mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre educação especial em sala de aula regular. Eu fiz uma pesquisa como formar professores que saibam trabalhar com deficiência intelectual. Olha só, os professores eles têm formação, principalmente os de área, mas não têm formação específica para trabalhar com crianças com deficiências, com transtornos. E era nisso que eu queria trabalhar no meu mestrado, no meu projeto final. Então eu já aproveitei que estava dentro da escola e fiz lá a minha pesquisa. O fato é que eu comecei a realizar as atividades com crianças com deficiência intelectual e vi que tinha muitos resultados. Fui trabalhando com eles e alguns professores começaram a comentar as melhoras dos alunos. Teve um aluno, gente, que me marcou muito, porque ele já estava no 8º ano e não sabia ler por conta da deficiência intelectual. Eu trabalhei com esse aluno 1 ano e meio e ele começou a ler e a escrever. Foi maravilhoso, indescritível. Aí você pode pensar, poxa, mas 1 ano e meio, quem não aprenderia? Gente, uma criança com deficiência intelectual tem muita dificuldade, muita mesmo. Então foi uma grande vitória. E então, minha filha do meio, a terceira, começou a tirar notas baixas na escola.
nesse meio tempo. Eu fui na escola, ouvi as reclamações e pensei, ah não, de novo não, né gente, por favor. E aí eu comecei a pensar, se as atividades fazem bem para quem tem problemas sérios como deficiência intelectual, imagina o que essas atividades podem fazer com uma criança dita normal, não é? Sem nenhum problema de aprendizagem. E então eu comecei a realizar as atividades com ela em casa. Ela reclamava muito, dizia que era coisa de criancinha, que usar o mouse na mão esquerda era muito difícil, não gostava de pintar as atividades, reclamava o tempo todo. Mas eu fiquei firme. E agora vocês podem perguntar para ela se essas atividades ajudaram ou não ajudaram. E foi assim, gente, que eu percebi que eu podia ajudar mais pessoas. Mas como eu poderia fazer isso? Se eu ficasse na escola, eu só teria tempo para atender os alunos de lá da escola, certo? Se eu abrisse uma clínica, muitas pessoas não teriam como pagar. Se eu cobrasse muito barato para que essas pessoas fossem atendidas na clínica, eu não conseguiria pagar as contas, as minhas contas pessoais, e não teria tempo para nada, porque os meus horários ficariam cheios. Então eu fui pesquisar na internet maneiras de atender mais gente com preço baixo e que não tomasse muito do meu tempo. E eu encontrei lá, né, gente? Todo mundo tá vendo, ainda mais agora nesse período de pandemia, que todos estão estudando e trabalhando de casa. Então eu achei um meio para isso. Mas aí que estava o problema principal. Eu teria que aparecer na internet, pôr a minha cara lá no vídeo. Eu relutei muito. Morria de vergonha de falar para a câmera. Ficava só imaginando as pessoas me vendo naquele momento que eu estava gravando. E aí começou a pandemia, que fez todo mundo ficar trancado em casa. Comecei a ver nas redes sociais o pânico dos pais tendo que estudar com os filhos em casa. E os professores sendo obrigados a gravar aulas. Aí eu pensei, agora não tem como fugir. Eu preciso fazer isso, eu preciso colocar meu projeto para frente. Comecei a fazer conteúdos que eu acredito ser a base para começar as atividades do MEA, do método Ensinando a Aprender. E cá estou eu, para te contar como é fácil ajudar seu filho a aprender melhor, a turbinar o cérebro mesmo. Essas atividades melhoram a concentração, o raciocínio e a memória. Isso tudo junto melhora a aprendizagem da criança. São uma sequência de atividades realizadas de segunda a sexta, em poucos minutos por dia. Eu aconselho, gente, que seja antes das atividades da escola, que agora todo mundo está fazendo atividade da escola em casa, não é? Mas mesmo depois que isso passar, no horário de fazer as tarefinhas de casa. No início, os pais têm que ter persistência e mostrar quem manda realmente. Tem que deixar claro para a criança que ela tem que fazer e tem que fazer bem feito. Alguns vão dizer que é atividade de criancinha, lembra? Já falei para vocês, a minha filha falava isso, mas não é. São atividades simples, com certeza, e muito eficientes e precisam de constância. Não é fazer uma semana e pular duas e sair dizendo que o MEA não funciona. Não é assim não, gente. Imagine, a mesma coisa de você ir para academia uma semana e depois falhar duas e falar que exercício físico não funciona. É a mesma coisa. Então, olha só, as atividades do MEA, elas ativam áreas do cérebro pouco estimuladas, fazendo com que o cérebro inteiro seja exercitado. Bom, vamos entender melhor isso. Cada parte do seu cérebro tem as suas funções principais. Por exemplo, o lado direito é responsável pelo emocional, o abstrato. O lado esquerdo é responsável pelo cognitivo, o lógico. Mas já ficou provado pela ciência que quando os dois lados trabalham juntos, nós aprendemos muito melhor. E é isso que o MEA faz, gente. Ativa todas as áreas do cérebro que nos ajudam a aprender mais e melhor com mais facilidade. E aí, vocês vão me perguntar, tem idade para fazer essas atividades? Não, não tem.
Minha filha de 4 anos, a mais nova, desde o final do ano passado, ela tem feito as atividades. O que muda, gente, é que os pais têm que auxiliar um pouco mais. Como quando tem leitura, por exemplo. Os pais leem e às vezes até tem que mostrar mesmo como faz, pegar na mão da criança. Mas se você me perguntar que idade que é ideal, que é melhor, eu vou te falar que é a partir dos 6 anos. Fica muito mais fácil de se trabalhar com a criança, certo? Mas, gente, eu vou falar pra vocês. Não vai demorar muito, é só olhar e as crianças já sabem o que tem que fazer. E vão até fazer as atividades sozinhas. É tudo muito bem explicado, não tem erro, qualquer um entende e qualquer criança consegue fazer. Portanto, não precisa fazer faculdade, nem pagar caro em clínicas para ajudar seus filhos. O MEA pode ser a solução que você buscava. Vamos nessa? Vamos ensinar a aprender?